pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Trivial News. Eu sou a Maria Eduarda. Olá, eu sou a Ademir e nós estamos aqui com a empreendedora e confeiteira Carol Calazans. Tudo bom, Carol? Como Tudo vai? bem? Seja Prazer. muito bem-vinda. Obrigada. Muito prazer, agradecemos você estar aqui conosco hoje para conversar um pouquinho. Muito obrigada. Vamos lá. E Carol, para começar o nosso podcast, você poderia contar pra gente como surgiu a doceria Carol Calazans? Então, eu comecei com os doces em 2012. E de lá pra cá, a gente... Hoje eu falo a gente, né? Mas no começo era só eu. Mas eu trabalhei sozinha até 2016, fazendo brigadeiro em casa. Em 2016, eu conheci o Rafa. E a gente decidiu sair de casa para poder abrir um outro negócio. Desde o começo que a gente se conheceu, ele já se interessou. Eu já pedi uma ajudinha aqui, uma ali, e ele começou a trabalhar comigo. Então, a Carol Calazans começou em 2012 com cursos. E esse ano a gente já está... décimo primeiro, que foi finalzinho de 2012. Sim, você falou que você começou em 2012, né? Fazendo doces em casa. Então, para até chegar onde você está hoje, acredito que tenha sido bem gradual, né? Como é... Você sempre teve essa visão empreendedora do negócio? Não, na verdade, quando eu comecei, eu não imaginava que ia chegar onde a gente chegou hoje. Eu comecei porque eu fiz faculdade de eventos. Sim. E entreguei muitos currículos durante a faculdade, depois, porém eu nunca consegui emprego na área, porque é uma área que eles pedem bastante experiência e eu não tinha. E aí, para começar a fazer alguma coisa, eu falei, acho que eu vou fazer brigadeiro para vender. E aí, fiz cursinhos, assim, fiz alguns para vender e comecei. Então, realmente, assim, não é nada do dia para noite, né? Foram Sim. vários anos e eu olhava as pessoas assim, nossa, já tem muita encomenda, muito cliente, como será que é? Só que quando você tá no começo, você olha lá pra frente, mas na verdade são vários pequenos passos que você só entende quando você vai passando. Sim. E quando você percebeu que os seus doces, né, os seus bolos estavam começando a se destacar entre o público? Quando eu comecei a fazer, eu me especializei em pasta americana. Que nessa época de 2013, 2014, não havia muitas pessoas que faziam, aqui principalmente na cidade. Então eu consegui, assim, crescer com pasta americana mesmo. Não tinha bolo de pote, essas coisas menores eu fazia em quantidades pequenas. E aí várias pessoas começaram a pedir, então chegava final de semana, como eu era sozinha, limitada. Dependendo da complexidade do bolo, conseguia fazer 3, 4. E aí tinha épocas de eu estar com a agenda bem cheia. Aí nessas épocas eu via, o pessoal tá gostando, tá postando, o reconhecimento tá aparecendo. Você acha que esses bolos... Desculpa, como é que é? De pasta americana. Isso aí, bolos de pasta americana, eles são muito mais complicados, muito mais complexos de fazer do que um bolo normal. Acredito que seja, né? Porque é um negócio muito, muito louco. Você faz uns bolos que parecem coisa real, né? Então, aí nessa época eu fiz legal. muito curso em São Paulo pra me especializar. E além dos bolos de pasta, que assim, um bolo redondo que você cobre e decora. Tinha os bolos esculpidos. Que aí é um bolo que você põe a massa, recheia e você vai cortando. Então, tinha em formato de bolsa, em formato de câmera fotográfica, de dentista. E aí também foi um diferencial nesse meu começo. É realmente uma arte, né? Fazer esse tipo de bolo. E você sente saudade de fazer esses bolos com pasta americana? Não. Voltaria? Não. Não. Eu imagino que deve Eu ser não muito fiz nem pro meu filho. No aniversário de 1 ano dele, eu falei, Rafael, não. Porque dá muito trabalho. E eu fiz tanto. E assim, quando eu era sozinha, né? Eu virava noites. Porque às vezes um carrinho, assim, de pasta americana você vai fazer, demorei 6, 7 horas. Um bolo, 12 horas. Então, assim, eu fiz muito e hoje eu não sinto falta. E também não pretendo voltar, porque é muito difícil você ensinar. Sim. Assim, alguma pessoa consegue fazer o básico, mas modelagem mesmo precisa ter um dom, assim. Você tem uma uma coisinha habilidade mais. muito grande. Você teve aí muita dificuldade, estudou bastante, né, pra chegar aonde você tá, né, fazer esse tipo de bolo que você mesmo falou que é muito complicado, né. E nós vimos que em uma pesquisa, né, enquanto nós estávamos pesquisando para fazer esse podcast, que 80% dos micro e pequenos empreendedores, eles vêm à falência antes do primeiro ano. Por que você acha que isso acontece? Você acha que é por falta de estudo da área que a pessoa pretende se inserir, alguma coisa assim? Também, mas eu acho que é falta de planejamento. E não só de planejar assim, eu vou montar uma loja assim, porque a gente sabe que muita coisa acontece sem a gente planejar. Eu nunca planejei ter uma loja quando eu comecei. E isso aconteceu com o tempo. Mas a partir do momento que você abre um negócio, você precisa entender o que entra não é seu dinheiro. Eu acho que o maior problema que as pessoas vão à falência ou o negócio fecha, enfim, é misturar muito financeiro, não saber que o seu salário, o seu prolabore, no caso, é X
Independente, sim, entrar tanto, 10 vezes tanto. Aham. E eu acredito, pelo que eu converso, que as pessoas misturam muito. Sim. Entendi. E pra você, qual foi o momento mais difícil da doceria? Então, tem momentos quando eu tava em casa, tem momentos quando eu saí de casa. Eu acho que um dos momentos mais difíceis foi a parte de contratar funcionários e lidar com as pessoas. Até hoje é o maior desafio do ser humano e de empresas, o que Porque for. é muito importante, né? Um empreendedor, um chefe ter uma boa relação com os funcionários. Normalmente isso é mais complicado de acontecer. E por você estar falando dessa parte dos funcionários, ou também até mesmo em casa, você em algum momento já pensou em desistir de fazer bolos ou até mesmo começar a doceria? Sim. Até em 2015, um pouco antes de conhecer o Rafa, eu estava em casa ainda. E teve uma época que eu estava sem encomendas. E aí eu pensei, será que é isso mesmo? Será que vale a pena, né? Vou atualizar meu currículo, vou desistir, vou procurar um emprego. Mas, assim, passou. Sim. Só que vira e mexe. Não é que a gente tem vontade de desistir, a gente cansa, né? Tem alguns momentos que você fala assim, será que eu quero tanto, assim? Mas aí no outro dia você dorme, né? E já E acorda acorda bem. revigorada. E esse esforço está dando muito certo, né? Porque a sua doceria tem crescido cada vez mais, né? Sim, graças a Deus. Tanto que hoje você tem uma loja, uma das lojas mais conhecidas aqui de Praia Grande de doce, né? E como é que você decidiu onde é que seria a sua loja, Carol? Então, quando a gente montou o primeiro, que não era nem loja, era ateliê, eu e o Rafa, a gente estava buscando uma casa. Então, a nossa ideia não seria assim, vou ver essa localização é boa para loja. A gente achou uma casa, porque a nossa ideia era dar curso. Só dar curso e fazer encomenda. Com o tempo, a gente montou a primeira loja, que não tinha nem local para consumação, era só to go. E aí, a loja virou ali. Essa loja que a gente está hoje é na mesma rua. A anterior era número 500 e alguma coisa, essa é 385. E aí, essa que a gente está hoje foi assim, foi Deus mesmo, que é uma casa que a gente já namorava há uns 2 anos, porém ela estava alugada. E quando eu estava grávida, faltava um mês para o bem nascer, a gente passou na frente, e porque era o nosso caminho, né? Todo dia a gente ia embora por ali. E aí estava alugando. Aí eu falei, Rafa, tá alugando, vamos ver. E no mesmo dia que a gente viu que estava alugando, a gente viu e fechou. Foi quase um presente de Deus, né? Nossa, foi muito, muito legal. E quando nós visitamos a sua loja, a gente achou muito lindo o ambiente, um ambiente muito confortável. Qual foi o processo de escolher a decoração, de escolher as cores? Porque é um ambiente muito lindo, a gente achou a decoração lá geral muito linda, é uma coisa também que chama muita atenção. Sim, eu e o Rafa, a gente sempre gosta de fazer coisas diferentes no sentido de o que não tem na cidade. A gente viu que faltava um lugar confortável, o que faltava pra gente também era salgados e outras bebidas, que foi o que a gente colocou nessa loja. Então a gente falou, vamos trazer um ambiente que a pessoa se sinta em casa. E aí foi mais de 6 meses pra gente definir. A obra durou 8 meses. Então, quando a gente conversou com o arquiteto, a gente falou assim, a gente quer uma casa de praia. E aí ele falou, não, então vamos colocar isso e isso, mas uma casa de praia chique. Sim. Que ela, né, tem os ambientes. Então, a gente, desde o começo, assim, falamos, não, vamos colocar um lugar que o pessoal se sinta em casa. E tem gente que vai lá e fica 4, 5 horas, faz reunião e às vezes come e dá fome de novo, a pessoa tá lá o dia inteiro. Ficou um lugar bem diferente, assim, pra cidade. Sim. Você falou que começou a fazer salgado recentemente, né? Quando abriu a sua última loja, né? Foi. Como é que foi isso? Foi muito desafiador você sair do só doce pra começar a fazer salgado também? Foi. Porque eu cozinho super pouco. Depois que eu casei e que o bem nasceu, que eu comecei a cozinhar um pouco, mas assim, meu negócio não é salgado, é o doce. É o doce, né? E aí o Rafa já queria colocar há muito tempo, porém na outra casa não tinha estrutura assim de cozinha, porque já é uma outra dinâmica. O salgado é muito diferente. Então foi um desafio no começo até a gente conseguir treinar todo mundo, entender qual que é o sabor que o cliente gostava. Mas hoje representa assim muito do nosso faturamento, porque tinha gente que não ia na outra loja porque só comia salgado. Sim. E aí nessa a gente conseguiu juntar tudo. Um café legal, outras bebidas, sucos a gente não tinha também na outra loja. Então, nessa veio bastante novidade. E você estava falando, né, do seu processo da criação do cardápio. Como você faz para incluir novas receitas, novos doces ou novos salgados? Como é esse processo? Então, a gente ouve bastante o que os clientes pedem. Então, por exemplo, essa semana, estavam pedindo muito uma torta vegetariana. Porque a torta que a gente tem é de frango com requeijão.
Aí a gente falou, vamos testar. Aí a gente ficou umas 3 semanas testando, aí faz de um jeito, aí não gosta. Porque quando a gente coloca o produto pronto lá, né, já teve muitas etapas. Sim. E todo teste é um custo. Porque você testa, joga fora, testa, não deu certo, põe mais, põe menos. Então, quando a gente vai criar alguma coisa, a gente faz muito teste antes. Identifica qual é um sabor que não tem na loja. Porque, não adianta eu colocar mais alguma coisa de brigadeiro, sendo que já tem 5 opções. Muito, né? Então, a gente faz todo esse estudo, assim, e come, né, e come. E aí, se ficou bom pra poder colocar. Você falou que você testa bastante, né? Como é que funciona esses testes? Você tem alguém especializado que vai lá pra experimentar comida, pra ver se tá bom, assim? Como é que funciona? Não, eu brinco que, assim, se todo mundo gostar e eu não, o negócio não vai. Não vai? Não. Você que é a palavra final? Eu pego a opinião de todo mundo pra poder entender o que dá pra melhorar, mas é que eu sou muito exigente. Então, às vezes pras pessoas já tá bom. Aí eu falo, não tá bom. Ainda falta um negocinho. Aí eles falam, não, Carol, mas tá bom. Eu falo, não tá bom. E aí eu vou e mudo alguma coisa. Então a gente pega a opinião, mas a palavra final, assim, é minha. Porque o Rafa também, eu falo que a opinião dele não conta, porque ele ama doce, ele é muito formiga. Então qualquer coisa de doce pra ele tá bom. Mas eu que sou mais cri-cri. Assim. E você falou, né, essa parte da torta vegetariana. Você já tirou alguma vez alguma receita, né, do seu cardápio por a receita ser muito complexa, muito difícil de fazer? Porque, assim, às vezes um doce, né, algum produto, ele é muito legal, mas quando você vai ver todas as etapas que ele precisa para ficar pronto, às vezes não vale a pena. Então, já aconteceu. De a gente tirar, é uma coisa que vende. Vende, só que assim, atrapalha toda a produção. Precisa parar 2 pessoas para fazer a mesma coisa. Aí não rende, não é só colocar um produto que vende. Sim, tem que pensar também que tem que ser um produto que vale a pena, né? O custo do custo-benefício seja bom. Não dá para ser um produto com uma complexidade incrível que, né, não consiga vender tão caro. Mas um pouquinho atrás você falou que você escuta bastante seus clientes, tanto que você colocou a torta vegetariana no cardápio. Tem muita gente que pede para você abrir lojas em outros lugares, tipo em São Paulo, aqui na Baixada mesmo? Sim. O pessoal pede bastante, né? Eu até brinco que o cliente, ele acha que abrir loja é fácil, assim, né? É muito fácil. É legal, porque a gente entende que o pessoal tá procurando, mas todos os passos que a gente dá é com muito estudo, com muita cautela, porque montar uma loja é um investimento muito, muito grande, não só financeiramente, como emocionalmente também. Quando a gente é dono do negócio, a gente não vai para casa e descansa. A cabeça fica 24 horas pensando no negócio. E ainda mais eu e o Rafa, né? A gente é sócio e casado. Sim. Então, a gente tá em casa, é 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. A gente tá falando de trabalho. E, isso é ruim. A gente gosta, não é um sofrimento. Porém, é mais difícil da sua cabeça desligar. Então, às vezes, você vai dormir e você tá pensando no negócio. Eu tô pensando em receita. E aí, eu falo assim, não, calma, a gente vai abrir outras lojas, mas tudo passo a passo. A gente quer deixar essa loja, assim, bem certinha, bem estruturada, para não sair abrindo loja e depois precisar fechar. A gente falou assim, não, a gente vai um passo de cada vez. E qual é a sua visão, né, sobre franquias de doceria? Você acha que é a melhor forma de expandir um negócio? Eu acho muito legal franquia para quem compra, porque você pega já um modelo de negócio muito estruturado e que já deu certo. Quando você abre um negócio, você tem que bater muita cabeça e fazer muito teste, é tentativa e erro. Então, a franquia é legal por isso. Eu não me vejo franqueando, porque eu acredito que o nosso modelo é um modelo bem... Eu acho que perde um pouco, sim, da qualidade quando abre franquia, pode ser uma crença minha, mas eu acredito que o nosso modelo é mais regional, assim. A gente pensa em abrir mais lojas, mas não franquear. Você falou aí que mesmo saindo da loja, quando você vai para casa, você não descansa. A cabeça ainda tá lá 100% na loja, pensando em novas receitas, pensando em como melhorar a experiência do cliente, né? E como é que você consegue conciliar essa parte da loja com sua vida pessoal? Então, é um desafio, né? Porque antes, quando eu não era mãe, eu virava noites. Quando eu conheci o Rafa, a gente alugou. Lá, a gente tinha uma cama até lá no ateliê, quando não era loja, a gente dormia lá na Páscoa, a gente passava uma semana. Então, assim, não tinha vida mesmo, né? Eu acredito que são fases que a gente passa. Hoje eu não consigo e nem quero fazer isso pelo bebê, por hoje eu ter uma casa. Então, não é fácil conciliar, mas eu acho que hoje existe uma pressão de que você tem que dar conta de tudo. Isso não existe.
ninguém vai ser 50% na vida pessoal, 50% no trabalho, assim, vai equilibrar. Tem momentos que você está trabalhando muito e sua casa fica um pouco de lado, e você. E tem momentos que você se cuida mais e o seu trabalho vai ficar um pouco de lado. Acho que é importante não ficar doido, né? Assim, Não ficar vocês bitolado são... da cabeça, né? vocês são jovens, vocês vão passar por isso. E porque existe muito essa cobrança, assim, de... como que você dá conta? Aí, quem disse? Quem diz que eu dou conta? Eu dou conta que eu tô com a terapia em dia, né? E você disse que você foi mãe recentemente, né? A gente pesquisou e viu que seu filho tem 1 ano de idade. E eu sei que você, como mãe, já tem muitos planos pro seu filho, né? Você gostaria que seu filho também seguisse na área da confeitaria? Então, eu e o Rafa, a gente conversa bastante sobre isso, que tudo que a gente faz é pela gente. Eu tenho a loja, a gente tem um comércio, né, um negócio para poder ter uma vida mais... Como fala? Mais confortável? Mais confortável, é. E eu não crio muitas expectativas assim, porque eu acho que se ele quiser, legal, vou ajudar. Se ele não quiser, tudo bem, que ele queira... Porque eu não acho que é legal, assim, existe uma pressão, né, às vezes, de alguns pais. E aí o filho trabalha no negócio só porque o pai pediu, né? Não é por algo livre que e ele espontânea gosta. pressão, Sabe? sabe? Por livre e espontânea E pressão. eu acho que não é legal. Então eu quero que ele escolha. E caso ele se interesse para essa área de confeitaria, você pretende futuramente passar a doceria para ele? Não sei também, nunca pensei sobre isso. Pode ser que eu venda antes e ele tenha que seguir a vidinha dele aí, conquistar as coisas dele. Eu acho legal essa sensação de quando você monta algum negócio. Não que não tenha mérito você herdar alguma coisa dos seus pais, tem, mas é um sentimento muito legal. Quando você cria, e eu quero que ele, ou enfim, se ele for trabalhar, que ele seja realizado independente da profissão dele. Você sempre vai apoiar seu filho independente do que ele escolha, né? Sim, porque é uma caixinha de surpresa, né? No caso, meu pai queria que eu fosse veterinária E hoje tá fazendo bolo, né? É. Você falou que realmente você tornou mãe agora, né? Qual é o nome dele, perdão? O Benjamin. O Benjamin, ele nasceu faz 1 ano, né? E pouquinho. E você acha que é importante uma rede de apoio para as mães que estão começando a investir em alguma coisa hoje em dia? Sim. Eu acho que independente, assim, de mães que estejam investindo ou mães que fiquem em casa, eu acho que a rede de apoio é fundamental para qualquer mãe, porque além de existir essa pressão de você tem que dar conta, a mãe, ela sempre é cobrada. Então, se a mãe escolhe deixar a carreira dela pausar para cuidar do filho, você só fica em casa? Gente, ficar em casa é um trabalhão. Ser mãe é um trabalho muito difícil, Ser mãe né? é um trabalhão. Ou se, você vai para a loja e você vai trabalhar ou para o seu negócio, enfim, e você tem uma mãe que cuide, uma babá, ou ele vai para a escola, fala, nossa, você não ficou com seu filho. Então, assim, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade. Se você ficar 2 horas com seu filho, com sua filha por dia, 100% presente, vale mais do que uma mãe que ficou o dia inteiro e estressada, reclamando, limpando a casa, porque existe, sim, essa falta de rede de apoio. E realmente é uma dificuldade, assim, de ser mãe, né? E eu imagino também de ser mãe empreendedora. Pra você, qual é a maior dificuldade de seguir essa parte da profissão de empreendedora, de ser mãe, dona de casa? É isso, assim, você entender que vai ter momentos que você vai estar mais lá, mais cá, mas não ficar doido com isso e entender o que é mais importante pra você naquele momento. Porque os julgamentos sempre vão ter. Independente do que você escolher. Mas eu acho que se você estiver bem, aí você não importa com isso. Realmente, ser mãe é um negócio muito complicado. Vou usar você de exemplo aí, que você é uma empreendedora. Quando você iniciou, você não era mãe ainda, né? Foi 17 anos atrás, então você ainda não tinha 10. seu filho. 10. Desculpa, Calma, foi sem sou querer. tão velha. 12, desculpa, né? Foi 10 anos atrás. Mas acredito eu que para uma mãe seja realmente muito difícil. Mas não só para as mães. Para qualquer pessoa começar a empreender é um negócio bem complicado, né? Você precisa fazer diversos cursos para se aprimorar e saber no que você quer investir, né? Inclusive você fez muitos cursos para começar, para ser o que você é hoje. Qual você acha que é a importância de realizar cursos e aprender mais sobre a área que você quer investir? Então, quando eu comecei, eu decidi fazer cursos voltados para o que eu queria no momento. Eu até pensei em fazer gastronomia. Quando eu pesquisei a grade, eu vi que era muito salgado e pouco da confeitaria, então não ia adiantar. E eu fiz muitos cursos específicos. Um tempo depois, quando eu conheci o Rafa, a gente começou a fazer muita consultoria. Então, consultoria, mentoria, e a gente não para.
Quando a gente acaba uma, a gente parece que conhece alguém e começa outra, porque eu acredito que isso é um grande diferencial. Tem gente que às vezes acha que é um desperdício, é jogar dinheiro fora. Mas assim, você aprender tudo sozinho, um negócio que você pode demorar 5 anos e você pagar uma consultoria para você aprender em 6 meses, é um investimento que vale a pena. É sempre bom investir em si próprio, né? Eu acho que é o melhor investimento que tem é você investir em si mesmo. Sim. E você também não só estudou confeitaria, como também já deu aulas. Como foi essa experiência de estar passando aquilo que você já adquiriu tantos anos para o próximo? Eu gostava bastante de dar aula. Eu comecei, na verdade, em 2015, os primeiros cursos que eu dei. E aí depois eu parei um tempo e quando a gente alugou lá, que era o ateliê, em 2017, a gente voltou. Que foi nossa ideia era alugar para dar aula. Eu acho que o pessoal se inspirava bastante. E às vezes, quando eu começava a fazer, via que era muito difícil. E falava assim, nossa, mas dá esse trabalho. Eu tô falando, dá. E tinha gente que realmente tinha muito talento. E aí eu via que até hoje, né? Tem algumas pessoas que eu tenho contato ainda, que foi e seguiu. Mas essa experiência de dar aula, você aprende bastante. Então, quando você ensina alguém, aí a pessoa fala alguma coisa, você troca experiência. E eu gostava muito. Dava aula pra criança também. Como foi essa experiência? A gente viu também, a gente pesquisando, a gente viu que a senhora deu aula para criança. Como foi essa experiência? Perdão. Você deu aula para criança. Qual foi a experiência de dar aula para crianças? Foi muito difícil, né? Porque criança sempre quer mexer aqui, quer mexer lá. E ainda mais por ser confeitaria, eu acho que é muita coisa nova, elas ficam muito animadas, né? Como foi? Foi bem legal. Tinha 3 turmas. O menorzinho era 3 e 4 e os maiores já era até 14. Então, a dos menorzinhos era o mais engraçado, né? Porque mexia com pasta, e aí eles comiam pasta, e tinha uma que não parava de comer, chegava de chupeta, mas eles adoravam. E tem muitos que lembram até hoje. Assim, dei aula para as meninas de 7, 8 anos, hoje tá com 15, 16. Eles lembram, eu acho muito legal. É muito legal. Isso desperta, né, na criança. Muitas vezes a criança tá começando a descobrir o que ela quer, e isso já desperta nela numa vontade de começar a fazer confeitaria ou gastronomia. Eu acho isso muito interessante, esse projeto que você fez. O Ben, ele adora, assim, né? Quando tá na pia, mexer com qualquer coisa, assim, de comida, ele ama e ele fica um tempão ali. Então, isso a criança já é uma coisa diferente também, né? Eles gostam bastante. Você falou aí que tem alguns alunos seus, pessoas que já foram suas alunas, né, que olham pra você e falam, nossa, você me deu aula. Deve ser muito gratificante, né, ver um aluno seu se desenvolvendo com o que você ensinou pra ele, né. Tem muitos alunos seus que tem alguma loja, alguma coisa assim, você sabe, você acompanha? Não, por enquanto não. É mais assim, essa diferença de idade. Até ela, né? Gente, ela é uma pequenininha. E aí tá enorme hoje, porque o tempo passa e a gente não vê. Aí quando eu encontro, eu falo, eu dei aula, nossa, era um bebezinho, mas tá tudo certo. Legal, legal. Um dos cursos que você fez foi curso de brigadeiro, não é? Foi um dos primeiros cursos ali que você começou fazendo. Brigadeiro, um doce muito famoso aqui no Brasil, né? Que todo mundo gosta. Nunca vi ninguém que não gostasse de brigadeiro. Você tem algum segredo pra passar aqui pra gente de como fazer o brigadeiro perfeito? Brigadeiro perfeito? Acho que é muito de gosto, né? Assim, não dá pra julgar o brigadeiro com Nescau e um brigadeiro com chocolate belga. Eu falo, depende da ocasião, mas eu falo que é muito difícil ter um brigadeiro ruim, né? Porque é muito fácil. Claro que tem as técnicas, né? E os ingredientes que você usa, com certeza. É o que define, né? Você usar uma coisa ruim, aí a qualidade já vai ficar comprometida no final. E nós vimos, você falou também que você fez a faculdade de eventos, né? Essa faculdade tem te ajudado, assim, você falou que deu aulas, deu cursos, né? Você utilizou a faculdade de eventos nessa parte de realizar os cursos? Você utiliza ela hoje em dia? Não, assim, foi uma experiência legal, porque foi a única faculdade presencial que eu fiz. Depois eu fiz uma EAD, foi processos gerenciais, que já me ajudou um pouco mais, porque ele lidava mais com a parte de pessoas. Mas quando eu fiz eventos, eu fiz porque eu queria seguir a área mesmo. Então, não tenho muitas... Também já foi 2010. Fez um tempinho já esqueci muita coisa. Mas todo conhecimento é bom, né? É importante adquirir Sim. conhecimento de qualquer maneira que seja, né? Carol, então, na sua visão, o que se destaca nos seus bolos? Assim, algum ingrediente ou a maneira de preparo? O que você acha que tem um diferencial? Eu acho que é a marca. A marca. Porque, assim, um produto muito bom, se você não conseguir
expandir ele, ter uma divulgação boa, você não vai conseguir vender. Se você tiver uma divulgação, um marketing, tudo muito bom e o produto for ruim, o cliente não vai voltar. Então, eu nunca acho que é uma coisa só. O nosso produto, ele é bom, sim, ele é muito gostoso. Mas é todo o trabalho que a gente faz com funcionário e atendimento e o lugar, como vocês falaram. E a marca, assim, já são 10, 11 anos. Então, é o conjunto, assim, de tudo. Sim. E quando você viaja, né? Você frequenta as confeitarias muitas vezes para pegar inspiração, ver como funciona. Sim. Eu e o Rafa, a gente já foi o Brasil inteiro já. Já, você viaja bastante então já, né? Não, a gente... Quando eu... Ai, Rafa, lá tem uma confeitaria, vamos. Uma vez a gente foi pro sul, a gente foi pra Balneário, que a gente tem um casal de amigos lá. Fomos na confeitaria deles e falei, tem umas outras mais pro sul. E a gente foi indo de carro, a gente foi até Porto Alegre. E a gente já foi pra Minas. Aí no ano passado a gente foi pra Natal, que eu tenho uma outra amiga lá. Então a gente conhece muita doceria, muita. E até café mesmo, assim. Hoje, como a gente tem bastante café, né? A gente gosta de ir. E sempre você vê alguma coisa assim, olha, isso aí dá pra melhorar lá. Quando a gente tá muito no negócio, a gente fica meio com o olho viciado, assim, o olhar viciado. Você não consegue enxergar de outra maneira. E aí quando você vai pra um lugar novo, fala assim, nossa, isso aqui acho que ia ajudar tanto lá. É um detalhe que você pega e é muito bom. Que abre a mente, né, pra outras coisas. Porque você tá ali numa coisa só, você começa a ficar viciado naquilo e não consegue ter novas ideias, não consegue pensar em outras coisas. Aí quando você vê o trabalho de outras pessoas, meio que desperta alguma coisa em você que você pensa, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Sim, eu amo viajar. E nessa parte de inspiração, você tem alguém que te inspire no mundo da confeitaria? Assim, pessoa ou até mesmo um lugar específico? E a gente conseguiu fazer bastante amizade, assim, ao longo desses anos. E é muito legal, assim, conhecer as pessoas que passam pelo que você passa 100%, assim, por ser a mesma área. Porque empreender, todo mundo passa pelos perrengues parecidos. Sim. Mas quando é confeitaria, você se identifica mais. Tem a Boutique do Pão de Ló, que é uma confeitaria em Balneário. A gente já fez consultoria com eles e é uma inspiração, assim, há muitos anos. Tem uma outra que chama Doce Magia, que ela fica mais no interior. Tem a Carole Doces, que ela é do Nordeste. Então, a gente tem bastante amigos e inspirações nessa área. E na área do empreendimento, você teria alguém especificamente na área do empreendimento? A gente conheceu há pouco tempo, a gente foi numa palestra do Caíto Maia. E ele, assim, nossa, um cara sensacional. Eu gosto muito da Boca Rosa, Ai, Conheço. que ela também é a rainha, né, do marketing. E o Flávio Augusto, da WhatsApp. Já li alguns livros dele também, eu acho uma mente bem fora da caixinha, assim. Você falou que viaja bastante, né? Frequenta diversas docerias e com certeza já experimentou muito doce na sua vida, né? Qual é o seu doce favorito, Carol? Meu doce favorito? Quando eu era criança, eu só comia coisa de brigadeiro e chocolate. Aquela criança bem chata, sabe? Que vai em todos os aniversários, se não tiver bolo, não come. Só quero bolo de chocolate. Só, nada de fruta. E hoje, assim, quando eu vou escolher alguma coisa, eu vou para o chocolate, assim, uma curiosidade, bolo não é minha coisa preferida. Assim, camada, sabe? Até bolo de cenoura com brigadeiro, beleza, eu adoro. Mas bolo de camada, eu não gosto. Não? Então, quando eu vou comer um doce lá na loja, eu sempre pego ou um pote, ou coxinha de brigadeiro, ou algum doce mesmo. O bolo não é meu forte. Mas eu sempre vou para esse chocolate. e esse doce favorito também seria o que você mais gosta de fazer? O brigadeiro, você é o que mais gosta de fazer, que você gosta mais de coisa de chocolate? Isso seria o que você mais gosta de fazer ou tem algum doce específico? Não, brigadeiro, assim, recheios, no geral, quando eu fazia, porque hoje eu não fico tanto, né, na cozinha. Mas quando eu fazia, eu gostava do Gostava brigadeiro. bastante. Você tem diversos pratos no seu cardápio, né? Não só doces, salgados também, né? E qual é o prato, assim, entre doce, salgado, tudo que tem lá que mais sai na sua loja? Que mais sai? O que mais sai são os bolos, no geral, as fatias. Mas de sabor, a banoffee sai muito. Sai. Muito. E... deixa eu lembrar. Os brownies.
o bolo de cenoura com brigadeiro, tem ele em vários formatos, né? Tem fatia na loja, tem caseirinho, tem vulcão. Então é um bolo assim que a gente já faz há muitos anos e que ele tá bem consolidado assim, e o pessoal gosta bastante. Eu até trouxe aí pra vocês. Trouxe. Depois, tá? Tem uma sacolinha. Muito obrigada. Muito obrigado. E pra você, qual é o doce mais trabalhoso de fazer? Você acha mais complicado? Olha, hoje lá que a gente faz não tem nenhum assim que é de um nível de complexidade, pelo que eu falei, que hoje a gente precisa otimizar a produção. Mas um doce que a gente fez uma vez e eu achei bem complicado foi a choux, que é um doce que vai no forno e tem uma partezinha craquelada e ela vai recheio e tem que ser consumido em até 1, 2 horas, porque senão ele já não fica bom. É como se fosse uma Carolina, só que com mais detalhes, assim. Então é um doce que eu amo, mas assim, pra fazer na loja não acho viável. Não, tem. Até porque ele tem que ser consumido rapidamente, né? E normalmente você faz doce, normalmente os clientes não vão assim tão rápido pegar eles. Os clientes têm bastante frequência, né? O dia inteiro, então... Sim, e o pessoal também compra muito pra presentear os doces. Verdade. Então eu não gosto de nada muito perecível. O que a gente tem mais perecível assim é morango. Que aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer com morango. Ele né? solta água rápido mesmo, então é assim, pro dia, no máximo no dia seguinte. E já Sim. foi. Você falou aí. Desculpa, qual é o nome do doce? O nome é choux cream. Choux cream. Você falou que tem esse doce aí que tem uma complexidade relativamente difícil de fazer, né? E você come rápido, por isso que você não adicionou no seu cardápio, né? Uhum. Mas como é que funciona o processo de colocar algum doce no seu cardápio? Então, muitas vezes, assim, eu falo pro Rafa, a gente podia, parece que é do nada, assim. Vem Só uma vem o ideia. estalo. Tô rodando lá o Instagram, Pinterest, aí eu falo, nossa, acho que ia ficar legal um doce assim. E aí a gente cria. A gente geralmente cria mais em épocas comemorativas. Então, agora é Dia das Mães, a gente vai colocar lá um coração recheado, aí a gente dá uma incrementada, uns confeitos diferentes, já são mais essas datas comemorativas, que a gente acaba criando um produto específico para aquela data. Sim. E no seu cardápio, existe uma receita de sua própria autoria? Tem as combinações, assim, né? Igual um bolo que a gente faz, que ele é bem diferente lá, é o pistache baunilha, que na verdade foi o ovo de Páscoa, que a gente vai colocar bolo. Tá. Porque ele saiu bastante, a gente até fez um bombonzinho. Um bolo que a gente tem lá que é bem diferente, não é de minha autoria, mas por aqui eu nunca vi. É o de limão siciliano e blueberry. Esse eu comi, é muito bom. Ele foi até de uma outra consultoria que a gente fez, mas ele é um bolo bem diferente, assim, um sabor novo, né? Diferente do que a gente tá acostumado. Esse bolo de pistache que você falou que é inspirado no ovo de Páscoa, já saiu? Não. Ainda não. Então, novidade pra Ainda vocês, não. daqui a pouco na Carol Calazans. Vai colocar ainda. Vai colocar Falta ainda. testar, comer, pra colocar. Você falou que você modifica seu cardápio dependendo da época que a gente tá. Por exemplo, vai ter o Dia das Mães, teve a Páscoa que passou recentemente, que você fez ovos de Páscoa. Essa época também seria a época que mais sai doces assim na sua loja? Sim, agora no Dia das Mães a gente tem as opções presenteáveis, porém o foco é sobremesa. Então hoje, como a gente tem muito bolo à pronta entrega, torta, travessa, o pessoal já fica na mente que precisa de uma sobremesa, vai lá, ou encomenda antes, né? Ou vai lá na hora e tem. Então sai bastante doce essas épocas. Dia dos Namorados também. No Dia dos Namorados deve sair bastante, né? E você falando, né, que você coloca esses doces específicos em datas comemorativas, qual é o momento de mais movimento na loja? É a Páscoa. Imagina, né? Aí em segundo lugar é o Natal, aí depois vem Dia das Mães, Dia dos Namorados. Símbolo da Páscoa é o chocolate, né? Não tinha como ser diferente. A Páscoa a gente geralmente começa a vender os mini ovos em fevereiro. Então são quase 2 meses antes. Sim. Então sai bastante. E você atualmente, né, você falou mais pra frente que você tem uma equipe que te ajuda na loja, né? Você coloca ainda de vez em quando a mão na massa, gosta assim de vez em quando dá uma saudade de fazer um bolo e você vai lá, como funciona? Então, acabou que com o tempo eu fui saindo da produção, treinei as meninas, fui saindo aos poucos e fiquei mais no administrativo.
Então, assim, hoje o marketing quem cuida sou eu. Então, para fazer as campanhas, produtos. Então, eu acabei saindo bastante. E também todo esse relacionamento com funcionários. Eu e o Rafa, a gente que dá feedback, faz reunião. Então, hoje eu fico muito no administrativo. É até engraçado, porque muita gente vai na loja e fala: ah, eu fui na loja, não te vi. Eu falei: é difícil mesmo me ver lá. Porque a gente fica muito nos bastidores. Porque pro negócio funcionar, eu falo, não é só lá na frente. Não aparece tudo lá na frente do nada. Tem um trabalho muito, muito, muito grande por trás, que hoje eu e o Rafa, como administradores, a gente que faz. Mas não sinto tanta saudade assim, não. Eu gosto de ficar na... E vocês fazem home office, né? Vocês trabalham home office? Não, a gente vai pra loja. Vai pra loja? É que tem um trabalhar. escritório lá. Sim. Porque em casa aí não dá. Imagina, né? Tem uma criança em casa. Eu tenho 3 sobrinhas, né? Então, tipo, meus irmãos, minha irmã, quando ela tava trabalhando em casa, que minha sobrinha nasceu na pandemia, né? E, tipo, ela tinha que trabalhar em casa. Sim. Aí era uma correria, porque era uma criança em casa, você tinha que cuidar da criança, tinha que trabalhar ainda. Acredito que seja muito difícil, realmente. Não dá. Não dá. Eu consegui, quando bem até ele tem uns 4 a 5 meses, porque aí é mais quietinho, né? Não interage tanto, mas depois que cresce, sobe em tudo. E fica correndo de um lado pro outro. É complicado mesmo. Você é uma confeiteira realmente muito boa, assim, modéstia à parte, você é muito boa, Obrigada. né? Você já pensou em participar de algum reality? Você acompanha as realities, tipo Bake Off, ou que seja doce, algum reality assim, você já pensou em participar? Eu acompanhava mais antigamente, até quando deu esse boom, assim. Eu conheço bastante gente até que participou. Uma vez me chamaram, mas eu não dei sequência. Não foi. Não, porque eu falei, é muita pressão, eu acho que eu não funciono assim tanto sob pressão. Eu funciono sob a minha pressão. Tem os prazos pra entregar, vamos fazer. Mas eu nunca pensei em participar, não. E você falou, né, que todo marketing quem faz é você. E quando a gente foi na sua loja, a gente viu, né, que o ambiente tem vários lugares instagramáveis lá. E também a apresentação dos pratos são muito bonitos, né? Não tem como você ir lá e não querer tirar uma foto, tanto que eu já vi várias vezes no seu Instagram, eu mesmo quando eu vou lá, eu sempre tiro uma foto dos pratos, porque é muito bonito. E qual é a importância de uma boa apresentação dos pratos para o marketing da empresa? Então, eu acho que primeiro o cliente vai comer com os olhos. Se ele nunca provou, precisa estar bonito. Então, até quando eu fazia em casa mesmo, eu sempre fui muito exigente com o fundo. Então, eu procurava o fundo mais neutro, uma parede branca, colocava alguma coisinha assim, pra ficar o mais clean. E eu vejo que, até falando do mundo dos doces, né? Muita gente que tá começando peca nisso. Tira uma foto no meio da sala, um cachorro passando atrás. Tudo o cliente olha. Você não é porque você não vai passar profissionalismo só porque você tá em casa. Às vezes o cliente nem sabe. Tinha gente que, quando eu tava em casa, achava que eu tinha a loja. Então, eu sempre deixei assim as fotos bem, bem clean, porque o que tem que aparecer é o produto. Não precisa fazer um mega fundo, mas precisa estar uma coisa bonita, assim. Como dizem, né? A primeira imagem a primeira impressão que fica, né? Então, Sim. o primeiro contato que o cliente vai ter com a sua marca tem que ser o melhor possível, né? Sim. Pra ser convidativo aí ele comprar seus produtos. Carol, e você falou dessa parte do marketing, né? Toda a parte do marketing quem faz é você. Agora, essa semana a gente contratou uma empresa para começar a auxiliar, porque também já estava ficando muita coisa. Eu não faço partes de artes, por exemplo. Sim. Mas assim, de ideias, tudo. Aí. Você planeja a arte e manda pro artista, né? Não sei mexer assim, em Photoshop, essas coisas. E você falou que já estava ficando mais pesado nessa parte da produção, tanto que vocês tiveram que contratar, né, uma equipe. E a sua demanda de serviços, eu penso que é muito alta, né? A gente viu também que vocês têm vários funcionários. Como vocês fazem para conseguir manter essa produção sem perder a qualidade dos produtos? A gente treina muitas meninas e quando entra alguém novo, a gente deixa meio que alguém de madrinha ali. E tanto as meninas da produção quanto da loja precisam saber qual que é o padrão. Porque se às vezes a produção faz algum doce errado, um exemplo, e ela manda para a loja tem que parar antes de chegar no cliente. Sim. Então é responsabilidade de todo mundo. Não é só de quem fez, é de quem vendeu também. Então quando você tem várias pessoas cuidando
como se fosse um filho ali, né? Tá todo mundo olhando. Aí já fica mais difícil de sair alguma coisa fora. Então a gente treina as meninas e, claro, né, os erros sempre vão acontecer. Quando acontece, a gente procura identificar, não quem foi, mas o que aconteceu, por que isso saiu assim, pra não ter uma próxima vez. Pra não acontecer de novo, né? Aprender com os próprios erros eu acho que é a parte mais importante, não é mesmo? Sim, e é muito legal, assim, quando o cliente dá feedback, porque eu enxergo isso até também livros que a gente leu. A maioria das pessoas, elas não reclamam, elas simplesmente não voltam e falam mal para os outros. E o cliente que ele reclama, ele te dá um feedback, ele quer que você melhore. E óbvio, tem o jeito que a pessoa fala. Tem... Tem gente que, né, às vezes parece que tava torcendo pra dar alguma coisa errada, pra vir Só falar pra poder um monte. reclamar, né? E tem gente que fala assim, olha, eu acho que isso não foi legal, não sei o que, a gente fala, obrigado, e a gente sempre identifica, e assim, sei lá, acho que 90% das reclamações que a gente teve, a gente conseguiu melhorar alguma coisa. Seja não só no produto, às vezes no processo também. Então a gente ouve bastante. Sim. E como você estava falando, né, dos clientes, que normalmente, que alguns clientes sempre vai ter pessoas para reclamar, né? Ainda mais nesse mundo gastronômico que vai de muito para gosto, né? Como você faz para lidar com as críticas, procurar melhoras e se alguém fala mal do produto, como você avalia, como você faz nessa parte das críticas? Então, eu já sofri muito mais. Acho que no começo, assim, também a gente é mais novo, a gente pega pro coração. Sim. Mas não dá. Hoje eu entendi que a pessoa está falando do produto, não é de mim. Apesar da marca ter o meu nome, então isso às vezes confunde um pouco. Mas eu tento, assim, eu sou bem tranquila. Então, para me tirar do sério, precisa de muito. Então, eu procuro ouvir se a pessoa tiver razão, né, claro. E como você disse, é gosto. Às vezes... a pessoa vai lá e acha um bolo muito doce, mas outra vai lá e acha que tá ótimo. E aí? Sim, tá perfeito. É gosto. É tudo de uma pessoa pra outra, né? Nem todo mundo é igual, né? A gente tenta manter um padrão, assim, no começo a gente fazia coisas mais doces. Aí hoje a gente deu uma equilibrada. E é aquilo, o que você quer um doce menos doce? Você pega um bolo amargo. Sim. Quer um doce já mais doce? Aí tem o abacaxi com coco, e realmente é uma coisa bem doce. Então tem vários, mas eu procuro não levar pro coração, abstrair e tem que ter uma saúde emocional e mental muito boa, né, pra lidar com esse tipo de coisa. E você falou, Guilherme, que a pessoa quando ela não gosta, o problema não é ela ir reclamar, sei lá, no Reclame Aqui, sim falar pra outras pessoas que, é ruim, porque o boca a boca, ele é realmente um dos melhores marketings que tem, mas ele também pode ser muito destrutivo, né, quando é usado, tipo, quando a pessoa quer lhe prejudicar, ela consegue fazer muito forte, né. Então até quando a gente vai em algum lugar que acontece alguma coisa chata, eu procuro falar. Porque eu falo, poxa, eu vou dar a oportunidade dele melhorar. Aí se o dono, o gerente, enfim, vai ouvir ou não, aí é problema dele. Eu fiz a minha parte. Ele. Você... E você tem muitas pessoas que te procuram como inspiração, porque agora você realmente é uma inspiração para muitas confeiteiras. Como é essa sensação de pensar que uma hora você estava sendo inspirada e uma hora você estava sendo ensinada e agora você é uma inspiração para muitos nessa parte do empreendimento, na parte da confeitaria? Então, é muito engraçado, né? Porque eu falo pro Rafa que pra gente vira normal. Então, até assim, às vezes eu vou em algum lugar... Gente, lugares aleatórios, tá? Desde o dia que eu fui ter o meu filho na recepção da maternidade, a mulher, você quer aquelas... até farmácia, assim. E aí eu falo pro Rafa, nossa, gente, que doido, né? Porque a gente não tem, assim, realmente essa noção. E aí, quando, igual, vocês me chamaram, eu falei, poxa, que legal, né? For estudar, tudo mais. Quando acontece esses momentos, assim, aí que a gente vê, fala, nossa, olha que legal, né? O nosso trabalho está sendo reconhecido. Então é muito bacana, porque eu já... me inspirei em muita gente e você conhecer, assim, eu falava, nossa, olha que legal. E aí hoje estar nesse outro lado, assim, eu gosto bastante. Deve ser muito gratificante. E que, né, possa ajudar alguém. Sim. Ajudar as pessoas, acredito que seja sempre muito importante. Eu fiquei com uma dúvida numa parte que você falou sobre essa parte das funcionárias, né? Como é esse processo de ensinar uma nova receita para os funcionários, contratar um funcionário novo, né? Essa parte de... mostrar a receita, é você que ensina, né? Porque existe o cardápio certo, as receitas certas. Como funciona? Então, hoje a gente tem ficha técnica de tudo. Que ficha técnica é como se fosse um manualzinho que vem as quantidades, o modo de preparo, como ela precisa estar produto acabado. Hoje as meninas treinam. Então, quando entra alguém, a gente faz uma semana ali e vê, porque às vezes a pessoa... Eu sempre falo assim, gente, vocês... Eu e o Rafa que fazemos as entrevistas no momento.
E aí a pessoa fala, é meu sonho trabalhar aqui. Eu falei, então, o que você vê no Instagram é tudo pronto. É, ele é diferente aqui dentro. É assim, é uma pilha de louça, é você lidar, o de pé o dia inteiro. De pé o dia inteiro, assim. A cozinha, quando alguém vem de cozinha, já trabalhou em outro lugar, é mais fácil. Porque a pessoa tá acostumada. Porque, assim, não é fácil. Tanto lá, a cozinha quanto atendimento, você não senta. É uma correria que só... E é muito corrida. E é você trabalhar com a pressão. De o cliente tá esperando, precisa sair, a encomenda é pra tal hora, e aí, não tá pronto? Então, a gente treina todo mundo, mostra os produtos. E, assim, de passar receita, antes eu já tive muito isso. Eu acho que é o medo das pessoas que trabalham em casa. Ai, mas vão saber minha receita, vai sair, vai montar igual, né? Vai começar a fazer bolo. A gente já teve funcionário que fez isso. E tá tudo bem, porque, assim, tem espaço pra todo mundo. Sim. E, como eu disse, não é só a receita. Porque se fosse só a receita, seria muito fácil. É muito fácil você fazer uma receita. Você pega o passo a passo E faz. e faz. Mas e todo o resto? Você, assim, criar uma marca que as pessoas gostem, se identifiquem, o lugar, os funcionários. Os funcionários, eles são os nossos primeiros clientes. Se eles não gostarem de trabalhar lá, eles não vão atender vocês bem. Quando vocês forem lá. E é um trabalho que a gente, assim, eu falo que é um trabalho de formiguinha. Todos os dias. É você conversar, é você motivar, que é muito difícil. Às vezes nem a gente tá motivado. A gente é ser humano também. Tem dia que a gente não quer tanto, né? Mas a gente precisa ter esse autoconhecimento e essa inteligência emocional de, não, vamos lá, mais um dia. E aí você treina as pessoas e uma hora vai. E como você falou que essa correria do dia a dia, né, que é diferente você ver nas redes sociais como é o lugar e outra forma você tá ali dentro trabalhando. Como você lida com essa correria do dia a dia, ainda mais, né, quando é férias ou Páscoa, que já tem que deixar os produtos prontos, você já tem o estoque pronto, como vocês fazem? A gente já se organiza, assim, um mês antes. O que vai precisar? Por exemplo, agora é Dia das Mães. Travessas, taças que a gente vai fazer. Esse Dia das Mães em específico deu uma atrasada. Eu tava hoje tirando as fotos. Eu fiquei das 9 às 2 tirando as fotos. Aí eu almocei correndo uma torta lá pra vir pra cá. Então, assim, eu gosto dessa correria. Eu acho que existe a nossa rotina, mas com essas datas elas dão uma quebrada, assim, na rotina. Então, é produto novo, as funcionárias também se animam pra vender, a gente mostra pra todo mundo experimenta. Então, é bem legal, assim, as datas. E praticamente todo mês tem alguma data comemorativa. Sim. Você falou que os funcionários, né, se eles não gostarem do que eles estão fazendo, eles não vão atender o cliente bem. E é muito importante você ter um funcionário satisfeito com você e com a sua marca, porque é a primeira impressão de quando os seus clientes vão entrar na sua loja, vão ser os funcionários. Porque se os funcionários não derem um bom atendimento, não forem legais com as pessoas, elas nunca mais vão querer voltar lá, porque ninguém gosta de ser mal atendido, né? Sim. Então, como é que você mantém esse relacionamento bom, assim, legal com seus funcionários? Então, eu e o Rafa, a gente é bem acessível, assim, a gente tá lá todos os dias, né? Nossa sala é aberta pra quem vier conversar. Mas hoje a gente tem a gerente da loja também, e ela fica mais em cima ali no atendimento. Então, às vezes, uma moça nova, por exemplo, não tá sorrindo tanto, fala, então, é assim, sensado. Quando alguém entrar, você fala, boa tarde, tudo bem? Mostra os produtos. Todo mundo tem que saber todos os produtos pra poder explicar. Então, hoje eu acho que tá dando tão certo porque a gente tá ficando muito em cima. Porque eu acho que uma coisa que a pessoa pensa também quando vai abrir é assim, eu vou abrir, eu vou colocar alguém lá pra tomar conta e eu vou só pegar o dinheiro e vou viajar. Só festança. E assim, gente, não é. Eu não preciso estar na loja atendendo vocês pra vocês serem bem atendidos. Porém, é um trabalho meu. Um trabalho interno. Eu converso com a menina, eu converso com a gerente, precisa melhorar isso, isso e isso. E isso chega até o cliente. E, Carol, segundo isso, né, para finalizar o nosso podcast, você poderia dar pra gente um conselho, né, para as pessoas que estão assistindo, para quem quer começar nesse mundo do empreendimento, até mesmo na confeitaria, que conselho você daria? Até um conselho que te ajudou no começo da sua caminhada? Eu acho que o conselho é viver o processo. Quando eu tava no começo, eu via, até lembro uma moça que eu fiz curso bem no começo, assim, e ela tinha muito cliente e umas encomendas muito grandes. Eu falava, nossa, e ela tinha funcionários, e na época eu não tinha nenhum, fazia em casa. Eu falava, nossa, deve ser muito legal, né, você ter funcionários, você ensinar, né. E aí, uma vez conversando com um rapaz, ele falou assim,
Você só tá enxergando lá na frente. Você não tá enxergando a caminhada. E isso fez muito sentido. Falei, não, é verdade. O meu momento vai chegar. O que eu sempre falo, assim, é... Você gosta do que você faz? Não faça por dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas quando você faz o que você gosta, já, é mais que meio caminho andado. Porque quando eu comecei com os doces, nunca foi minha ideia ter uma loja, ter 20 funcionários, igual a gente tem hoje. Eu fazia porque eu gostava, eu sempre gostei de fazer brigadeiro. E aí, tudo foi acontecendo. Foram os cursos, foi o primeiro ateliê, eu conheci o Rafa e veio a outra loja. Então, é uma coisa que foi com o coração. E sempre quem eu me inspirei, eu nunca invejei, eu nunca quis o que a pessoa tinha. Eu acho, até hoje, assim, quando a gente vê alguma conquista dos nossos amigos, enfim, eu falo assim, olha que legal. Mas não, nossa, que inveja, queria ter isso. Queria ter. Não, eu acho isso muito feio, sabe? E eu acho que cada um tem seu caminho, ninguém tira de ninguém. Se você abrir uma doceria daqui 10 anos, tá tudo bem. Porque eu falo pros nossos funcionários, imagina se todos os clientes da Praia Grande fossem comprar doce com a gente, imagina o caos que ia ser. A gente não ia conseguir atender. Então tá tudo bem, a concorrência, ela é saudável. Você tem que olhar, né? Mas o seu caminho é só seu. E se você entender isso, a vida fica mais leve, né? Fica mais fácil de viver. Sim. Então, pessoal, para todos vocês que pretendem seguir alguma carreira, mesmo que seja confeiteiro ou que não seja confeiteiro ou confeiteira, seguir com alguma carreira na área do empreendedorismo, curta o processo, assim como a Carol disse. E faz o que você ama também, né? Exato, porque assim você ganha em dobro, você não ganha só dinheiro, você ganha também satisfação. Sim. Mas é isso, Carol, agradecemos muito por você ter aceitado estar aqui conosco, agradecemos você também que está assistindo a gente até aqui agora. Muito obrigado do coração. Queremos agradecer também o nosso Colégio Trivium e a nossa diretora Veridiana. Obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.